A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo. Hoje, domingo, 21 de março de 2021, vamos meditar aqui na palavra do Senhor, que está aqui no livro de Jonas, no capítulo 3. Eu vou decorrer aqui alguns versículos para nós meditar na palavra do Senhor. A epígrafe do texto diz assim: Nínive se arrepende e Deus tem misericórdia. A epígrafe do texto: Nínive se arrepende e Deus tem misericórdia. Então vamos decorrer aqui alguns versículos do capítulo 3 do livro de Jonas, que diz assim a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade a caminho de um dia e pregava dizendo: Ainda 40 dias, Nínive será subvertida, quer dizer, destruída. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, vestindo-se de pano de saco, desde o maior até o menor. E esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono e tirou-se as suas vestes e cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza. Quando uma pessoa se veste, meus amados irmãos, de pano de saco e senta sobre as cinzas, é sinal de arrependimento, né? É sinal da pessoa reconhece que ele é pecador e ele quer a misericórdia de Deus, né? Quando uma pessoa no Antigo Testamento ela se vestia de pano de saco e sentasse na cinza, é sinal de arrependimento, que a pessoa era pecadora e precisava da misericórdia de Deus. Mas prosseguindo aqui, versículo 7. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, e nem lhes dê alimento, e nem bebam água. Né? Aqui quer dizer, isso aqui era um jejum, mas o jejum de Nínive era de arrependimento. Deus ia descer o juízo sobre Nínive, mas Deus, pela sua misericórdia, enviou o profeta Jonas para ir lá pregar o arrependimento na cidade de Nínive, né? Então, seguindo aqui no versículo 8, diz: Mas os homens e os animais sejam cobertos de pano de saco, e clame fortemente ao Deus, e converta-se um dos seus maus caminhos e da violência que há em suas mãos, né? Versículo 9, que se sabe se voltaram a Deus e se arrependerá e se apartará o furor da sua ira, né? De sorte que não perecemos. Então o que os ninivitas queriam? Eles queriam arrependimento, pedir perdão a Deus dos seus pecados e das suas maldades, né? O arrependimento e voltar e para Deus ter misericórdia deles para não descer o juízo, né? Aqui no versículo 10 diz assim: e Deus viu as suas obras, como se converteram do seu mau caminho, e Deus arrependeu do mal que tinha anunciado que lhe faria e não fez. Quer dizer, meus amados irmãos, o propósito do jejum, né, do jejum de Nínive foi sobre o arrependimento, né? Foi sobre o arrependimento. Então, eu trago essa mensagem pelo cenário que nós estamos vivendo hoje. Ontem eu vi os pastores da prosperidade, os cão guloso, junto com o presidente, aqueles pastores lá do sistema religioso, pedindo para o povo proclamar um jejum, né? O povo proclamar um jejum que Deus ia sarar a nação. Mas o que os cão gulosos querem? Os cão gulosos,
Eles estão preocupados, eles estão desesperados porque os templos deles estão fechados. Eles não estão arrecadando dinheiro, não estão pegando dízimo nem oferta, eles estão desesperados, né? Então, meus amados irmãos, eles não falaram ali em jejum de arrependimento, que eu creio que esse jejum é hoje. Eles não falaram ali sobre jejum de arrependimento. Eles querem prosperidade, eles querem que Deus volte ao normal, né? Os cangulosos, os falsos profetas estão preocupados não com as ovelhas, né? Não com as ovelhas. Eles estão preocupados com o dinheiro que parou de entrar nos templos devido a essa pandemia, né? Os dízimos e as ofertas, como o povo não vai ao templo, né? E eles pararam, deixaram de arrecadar. Essa é a preocupação dos falsos profetas. Em momento algum ali eles falaram sobre um jejum de arrependimento, como o Senhor enviou o profeta Jonas a Nínive. Qual que era o problema de Nínive? Nínive era uma cidade pervertida, né? Uma cidade pervertida. Ela tinha imagem de escultura. Uma cidade que tinha imagem de escultura, a maldade lá era muito grande. Pessoas matavam um outro e roubavam. Era uma Sodoma e Gomorra, Nínive, né? Mas Deus, ele deu oportunidade a Sodoma e Gomorra, né? Como Deus está dando oportunidade para nós hoje. O jejum que nós temos que fazer, meus amados irmãos, é de arrependimento. O problema do Brasil e do mundo é pecado. O problema do Brasil e do mundo é pecado. O Brasil é o país da imagem de escultura, né? Quem tem uma padroeira, que tem a padroeira Nossa Senhora da Aparecida, que é a padroeira, em vez de ser Deus, não, a padroeira do Brasil é a Nossa Senhora da Aparecida. Por que esses vagabundos, esses pastores, não vai lá em Aparecida, né? Em Aparecida pedir misericórdia para aquela santa lá, ver se ela tem misericórdia de Deus. Ah, não, agora lembrar de Deus, né? Um país que um homossexual pode chamar Jesus de travesti, que não tem nada. Mas se um pastor falar mal de uma imagem de escultura da Nossa Senhora da Aparecida, ele é preso. Ele pode ser até torturado. Quando aquele pastor da Universal chutou aquela santa, ele teve que se mudar, ele teve que se esconder, senão eles iam matar ele. E ele foi processado, aquele pastor da Universal, naquela época que ele chutou aquela imagem de escultura. Mas quando um cantor homossexual chama Jesus de travesti, não tem nada, pode chamar, não tem nada, pode chamar Jesus de travesti, não tem nada. Então, meus amados irmãos, o problema do Brasil e do mundo é pecado. O Brasil é o país do carnaval, o Brasil é um país da mulher pelada, né? Brasil é o país da cachaça. Por que o povo quer que volte ao normal? Por que eles querem fazer jejum? Em primeiro lugar, os cão gulosos querem que volte ao normal para os templos abrir e eles voltar a saquear as ovelhas, pegar o dízimo. Por que esses vagabundos desses cão gulosos não metem a mão no cofre da igreja deles agora e vai fazer cesta básica para ajudar as ovelhas deles que estão passando fome? Tem muita gente, meus amados irmãos, passando fome. Devido a essa pandemia, o comércio está tudo fechado. Tem muita gente, até ovelhas das igrejas, desses cão gulosos, que dizimaram há tanto tempo nas igrejas deles, né? Há tanto tempo. E agora eles não metem a mão no cofre da igreja para tirar dinheiro, para fazer cesta básica. Por que o Silas Malafaia, R.R. Soares, Edir Macedo, né? Agenor Duque, Estevão Hernandes não vende esses aviões deles agora e transforma tudo em cesta básica? Se eles fizessem isso, acabava com a fome de muita gente. Por que o Vaticano não mete a mão no cofre deles, no cofre do Vaticano, onde tem bilhões de ouro ali, de dinheiro, e faz cesta básica para acabar com a fome do país e do mundo? Por que eles não fazem isso? Porque eles não querem. Eles não querem. O mundo está sendo projetado para receber o anticristo, a nova ordem mundial, né? E o povo não se arrepende dos seus pecados, né? O problema do Brasil e do mundo é pecado, né? O problema do Brasil e do mundo é pecado. Aí aqueles cão guloso cita lá em Crônicas, onde o rei Josafá fez um jejum, mas o jejum tem que ver, meus amados irmãos, que o jejum do rei Josafá foi jejum de arrependimento. Jejum de arrependimento. O rei Josafá, ele pediu para o povo se arrepender, todo mundo se arrepender. O rei Josafá, ele era um homem que andava
Ele era um homem que andava nos caminhos do Senhor. Era um homem temente a Deus. Você entendeu? Por isso que Deus ouviu o rei Josafá. E ele fez um jejum, mesmo assim ele fez um jejum de arrependimento. Aí Deus foi e falou: Josafá, não temas. Não temas, nessa luta não tens que pelejar, deixa comigo. Agora, como que Deus vai abençoar o Brasil? Como que Deus vai abençoar um Brasil onde o carnaval, a pessoas brinca com a palavra de Deus, brinca, né? Onde mostra o diabo vencendo Jesus, onde um travesti chama Jesus de bicha num show. Isso aí você pode chamar, pode fazer, não tem nada. Mas se você pegar uma imagem de escultura e chutar ela perante as câmeras e fazer um vídeo, você é processado. Você tem que fugir do Brasil, senão eles te matam. Então esse é o Brasil, entendeu? O Senhor diz, o Senhor é bem claro na sua palavra, meus amores. O Senhor não dá a glória dele à imagem de escultura. O Brasil é um país idólatra, é um país das imagens de escultura, é um país idólatra. Deus não vai abençoar o Brasil, enquanto esse povo não se arrepender dos seus pecados, se virarem para Deus, Deus não vai abençoar o Brasil, né? Deus não vai abençoar o Brasil. O Brasil é um país do futebol, da mulher pelada, do carnaval. Então vamos meditar aqui no que diz aqui em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo... vou ler aqui no versículo 20, do versículo 20 ao 22, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20 a 22. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participante do cálice de demônio. Aqui o Senhor está falando da adoração de imagem e escultura, dos deuses, né? Que as pessoas que adoram imagem e escultura. No versículo 21 diz assim: não podereis beber o cálice do Senhor e cálice dos demônios. Não podereis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então veja bem, meus irmãos, como que Deus vai abençoar um Brasil que tem uma padroeira que é a Nossa Senhora da Aparecida, uma Aparecida que não pode fazer nada, nem a poeira dela ela não pode tirar. Então por que eles não vão socorrer a Nossa Senhora da Aparecida? E agora lembraram de Deus. Deus não vai aliviar o juízo sobre o Brasil. Ele vai pesar mais a mão enquanto esse povo não se arrepender e voltar para o Senhor. Por que o povo quer que volte ao normal? Para beber cachaça, para fazer churrasco, para fazer carnaval, para fazer festa. Né? O povo não quer saber de Deus, meus amados irmãos. O povo não quer saber de Deus. Nós temos no Brasil mais de 50 milhões de evangélicos, mas eu nunca vi a maioria são evangélicos corruptos. Eles não querem saberem de Deus, eles estão agarrados na terra. São evangélicos que não querem saber a volta de Jesus, vivem de qualquer maneira na presença de Deus, vivem em fornicação, vivem em prostituição, né? Tem pastores aí que já estão no 5º casamento, né? Pastor traindo esposa, mulher de pastor traindo marido e vice-versa. Como que Deus vai abençoar um país desse? Ele vai aumentar mais o juízo. Esse jejum não vai passar do teto da nave onde estão, da casa ou do lugar onde estão fazendo o jejum, porque Deus não vai receber esse jejum, né? Deus não vai receber esse jejum. Deus quer que o povo se arrependa e volte para ele, porque o juízo, o Apocalipse está às portas. Os cavaleiros do Apocalipse já estão posicionados, já só aguardando o toque da trombeta, para os verdadeiros cristãos subir no arrebatamento e eles entrar em ação. Então a plataforma do anticristo ela já está pronta, só aguardando a retirada da igreja. Nós estamos vivendo hoje o contexto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Nós estamos vivendo aquele contexto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, meus irmãos. Então eu vou até procurar aqui para me ler para os amados irmãos, ver o que nós estamos vivendo hoje, o contexto que nós estamos vivendo hoje. Deus não vai aliviar. Deus ele não vai aliviar enquanto esse povo não se arrepender, não buscar a Deus, né? Não buscar a Deus, se vestir de pano de saco, né? Como você vê, os pregadores, meus amados, os pregadores do Brasil, e eu não estou falando todos, que tem muitos aí que estão pregando arrependimento, como o pastor Carlos Cardoso e muitos outros aí,
né? O pastor Carlos Cardoso está fazendo um excelente trabalho, um grande homem de Deus. Agora você vê, não tem pregadores para ajudar o pastor Carlos Cardoso a pregar sobre o arrependimento, e Deus tem que trazer gente de fora. Trouxe um americano, ele se vestiu em pano de saco, ele e a esposa estão aí em várias capitais do Brasil pregando arrependimento, porque os vagabundos dos falsos profetas, dos pastores aqui, os cão gulosos, eles não querem pregar arrependimento, porque se eles pregar não vai dar retorno financeiro para eles. Então, eles não querem saber da volta de Jesus, né? Esse povo, eles não querem saber da volta de Jesus, mas o juízo do Senhor está lavrado e não vai mudar. Esse povo pode até mudar se o povo se arrepender e voltarem para Jesus. Então vamos ler aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, que diz assim: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora retém, até que do meio seja tirado. Então veja bem, nós estamos vivendo esse contexto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. O mistério da injustiça já opera, já está operando. Só falta a igreja ser retirada da terra para o anticristo tomar conta do planeta durante 7 anos, que Deus vai entregar o governo do planeta durante 7 anos nas mãos de Satanás, né? Agora vocês imaginam, com o Espírito Santo na terra, com a igreja na terra, já estão vivendo os que estão vivendo, imagina a hora que a igreja for retirada da terra, que o sal for retirado da terra. O sal ele serve para guardar, por exemplo, para conservar uma carne. Se você guarda uma carne fora da geladeira e não salga ela, a tendência dela é apodrecer. Então esse mundo ele vai apodrecer após o arrebatamento. Então, meus amados irmãos, que fique na paz do Senhor Jesus, e essa é a verdade. Nós temos que pregar a verdade, não enganar o povo. Nós temos que falar a verdade. Nós não somos gospel, nós somos protestantes.